Primeira aula para o exame discursivo da UERJ de Química. Vamos revisar algumas coisas de tabela periódica e também ver algumas coisas novas em relação à distribuição eletrônica. Então, lembrando, essa é a tabela que a UERJ disponibiliza, né, nas provas. Importante a gente saber que a organização dos elementos está em ordem de número atômico. Então, a gente tem aqui o hidrogênio como número 1, depois na mesma linha, né? O hélio como número 2, aí aqui vem lítio 3, berílio 4, continua lá no grupo 13, boro, carbono, nitrogênio, e assim vai aumentando em ordem de número atômico. Mas nem sempre foi assim, né? A tabela anterior, ela era organizada por ordem de massa atômica. Então, não tinha essa mesma sequência, né? Porque estava se comparando os elementos com base na sua massa. Porém, para agrupar aqueles elementos que são mais parecidos na mesma família ou no mesmo período, o que deu mais certo foi a organização em número atômico. Então, a nossa tabela atual é em ordem de número atômico, que é a quantidade de prótons que aquele átomo tem no seu núcleo. Né? Então, lembrem sempre, o número atômico pode ser representado pela letra Z, e ele é a mesma coisa que o número de prótons que aquele átomo tem no seu núcleo. Toda tabela vem com uma legenda, que é essa partezinha aqui, ó, que pode vir embaixo, pode vir em cima, mas sempre tem que ter uma legenda, que é para ela te mostrar o que significa cada símbolo desse dentro dos quadradinhos. Então, aqui essa legenda está me dizendo que o símbolo químico está no meio, que a massa é o número de baixo no quadradinho, no número de cima à esquerda é o número atômico, e o número de cima à direita é a eletronegatividade daquele elemento. Então, a legenda me diz quais são as informações que essa tabela tem para mostrar, certo? Então, na tabela periódica a gente tem essa organização em grupos, né, que a gente também pode chamar de famílias, e períodos. Os grupos são 18. Então, na tabela da UERJ já vem marcadinho os 18 grupos. Né? Então, aqui o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, e assim vai, né? São as famílias ou grupos. Mas não vem marcado os períodos, tá? Então, na hora que você pegar a sua prova, você pode marcar para te facilitar depois na hora de responder alguma pergunta. Então, aqui é o primeiro período, que só tem o hidrogênio e o hélio. Segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Certo? Então, período equivale às linhas da tabela. E grupo equivale às colunas da tabela. Certo? Existe também essa nomenclatura que é antiga, que vem aqui pequenininho em cima do grupo, que é 1A, 2A, 3B, 4B, enfim. É uma nomenclatura já ultrapassada, mas na UERJ eles preferem manter, tá? Então, é para dizer que o grupo A são os elementos que a gente chama de representativos. Então, é 1, 2, aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8. São os representativos, tá? E aqui o grupo B são os elementos de transição. Eles ficam aqui no meio da tabela, né? São 10 grupos e inclui também as duas linhas separadas. São os elementos de transição. E esses que estão nomeados como grupo A são os representativos. Tá? Ainda tem uma divisão de transição interna e transição externa. Então, transição externa é aquele que está na tabela aqui em cima. Transição interna são aqueles que como se estivessem escondidos aqui, né? Os lantanídeos e os actinídeos, que pertencem ao grupo 3, aqui sexto período e sétimo período, né? No caso aqui os lantanídeos pertencem aqui ao grupo 3, sexto período,
e os actinídeos pertencem aqui ao grupo 3, sétimo período. É como se todos esses 15 estivessem escondidos aqui. E todos esses 15 de baixo estivessem escondidos aqui. Então, eles são chamados de elementos de transição interna, né? Como se estivessem escondidos, interno. Então, a gente tem os representativos, que são aqui, ó, grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, representativos. E a gente tem os de transição externa, que são os que estão aqui, ó. Transição externa. E a gente tem os de transição interna, que são esses que estão separados. Certo? Então, são alguns nomes que podem aparecer nas questões. Alguns nomes que podem aparecer também são os nomes usuais de alguns grupos, tá? São nomes que já são usados para esses grupos antes mesmo de existir a tabela periódica, né? Então, por exemplo, o grupo 1, esses elementos, né, com exceção do hidrogênio, eles podem ser chamados de metais alcalinos. Quem são os metais alcalinos? Então, tem o lítio, o sódio, né, Li, Na, K, Rb, né, o bídio, Cs e Fr. São os metais alcalinos. Então, são esses aqui. Outro nome que pode aparecer também é o do grupo 2, que são os metais alcalinos terrosos. Tá? Aí são esses elementos que estão aqui, ó, no grupo 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, tá? Então, lembrem bem desses nomes, metais alcalinos terrosos. Lembrando que o hidrogênio, ele é colocado ali na primeira casinha, no primeiro quadradinho, mas ele não pertence àquela família, né? Porque ele não é parecido com os metais alcalinos, tá? Ele é colocado ali devido à sua distribuição eletrônica, que a gente vai comentar depois, devido a ser o menor de todos, então coloca-se ele ali no primeiro quadradinho da tabela. Existem outros nomes também que podem aparecer, que é do grupo 16, que são os calcogênios. Então, os calcogênios são aqueles que começam aqui, ó, com oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, tá? Temos aqui os halogênios, que é o grupo 17. Os halogênios, que é aí que a gente começa aqui com flúor, cloro, bromo, iodo, tá? E temos aqui, para finalizar, o grupo 18, que são os gases nobres. Então, basicamente, são esses 5 grupos que têm um nome especial. E, assim, é bem importante saber esses nomes, porque costuma aparecer bastante. Então, grupo 1, 2, 16, 17, 18. Então, saber o nome desses grupos é bem importante. É importante saber também que o período que o elemento se encontra na tabela periódica corresponde a quantas camadas eletrônicas aquele átomo tem. Então, por exemplo, o hidrogênio e o hélio, que estão aqui, ó, no grupo 1, eles possuem uma camada de elétrons. Então, se a gente observar o átomo deles, eles vão ter apenas uma camada com elétrons, certo? Uma camada com elétrons. Se a gente observar algum elemento que esteja no segundo período, como lítio, berílio, bromo, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, todos eles têm 2 camadas de elétrons. Então, o átomo deles vai ter 2 camadas. A distribuição dos seus elétrons vão ter 2 camadas. Então, quem está no terceiro período tem 3 camadas. Quarto período, 4 camadas. Então, é importante saber isso porque muitas vezes as questões falam para você encontrar
o elemento que tenha 5 camadas, o elemento que tenha 4 camadas. Então, você vai saber isso pela posição dele na tabela periódica, certo? Outra informação que a posição na tabela também te diz, através dos grupos, né, ou famílias, é possível dizer quantos elétrons tem no subnível de mais energia daquele átomo. Então, o átomo ele tem aquele núcleo com prótons e nêutrons, e ele tem os elétrons distribuídos de acordo com a sua energia. E tem aquele elétron que está no local de maior energia daquele átomo, né? Então, a gente chama isso de subnível mais energético. E ele tem a ver com a família em que aquele elemento está, certo? Então, é importante que anotem que quem está no grupo 1 e 2, o subnível mais energético é do tipo S, sendo que quem está no grupo 1 termina com S com apenas um elétron. E quem está no grupo 2 termina no subnível S com 2 elétrons, certo? Existe um outro subnível, que é o subnível P. Ele cabe até 6 elétrons. Quem está no grupo 13 termina a sua distribuição eletrônica com um elétron desse subnível P. É o último, é o mais energético. Ele está no subnível P e só tem um elétron. Quem está no grupo 14 termina a sua distribuição no subnível P com 2 elétrons, né? Grupo 15 termina com P3, grupo 16 com P4, grupo 17 com P5, grupo 18 com P6, certo? E os elementos de transição externa, né, terminam a sua distribuição eletrônica no subnível D, que cabe até 10 elétrons, ou seja, de 1 até 10. Então, quem está no grupo 3 termina no D1, no 4, D2, no 5, D3. E assim vai, até completar, certo? E o último tipo de subnível é o F, certo? E ele cabe até 14 elétrons, então de 1 até 14. Esses elementos de transição interna têm o seu último subnível no subnível F. Então, começa aqui, ó, de F1, F2, F3 até o F14. Lembrando que esses dois primeiros aqui, ó, o lantânio e o actínio, eles estão aqui no grupo 3, portanto, eles terminam seu subnível em D1. Eles estão aqui, ó, o lantânio e o actínio. Então, eles terminam seu subnível em D1, tá? A partir dele é que a gente tem os elementos que terminam no subnível F, tá? Então, só existe esses 4 tipos, até então, de subníveis, né? S, P, D e F. O S cabe até 2, tá? Então, até 2. O P cabe até 6. O D cabe até 10 e o F até 14, certo? Então, se eu te perguntar, o elemento do grupo 16, terceiro período, aonde está o seu elétron com mais energia? Onde está, certo? Lembrando que S, P, D e F é como se fossem locais. Então, a pergunta é, onde está? Qual é o subnível mais energético? Então, vamos lá. Como exemplo, né? O elemento do grupo 16, terceiro período. Primeiro, vamos encontrá-lo, né? Quem é o 16, terceiro período? O grupo 16 é esse. Terceiro período é esse. Então, o nosso elemento é o S, enxofre, certo? Ele termina com seu elétron mais energético no subnível P4. E esse subnível está na sua terceira camada, porque lembra? A linha onde ele se encontra, né, no caso o período, significa quantas camadas ele tem. Então, o elemento enxofre, ele é um átomo que tem 3 camadas, ó, 1, 2, 3.
E nessa terceira camada, o elétron que tem mais energia está no subnível P4. P com 4 elétrons, certo? Então, a partir da localização na tabela, é possível inferir várias informações daquele elemento químico, certo? No caso do enxofre, por exemplo, a gente consegue ver aqui, ó, que ele tem um número atômico 16. Aqui, ó, 16 o número atômico. Ele tem massa 32. Ele tem eletronegatividade 2,5. O seu símbolo é S. E a sua localização ainda me diz outras informações. Me diz que ele tem 3 camadas, porque ele está no terceiro período, e que o elétron com mais energia dele está nessa terceira camada, no subnível P, e que lá existem 4 elétrons. Certo? Então, dos 16, esses 4 estão na posição de maior energia. Então, a tabela periódica traz várias informações sobre esse elemento químico, e as questões costumam perguntar sobre isso. Então, é importante que vocês anotem, né? Gravem essas posições, né? Ou tira print dessa tela para ver quais são os subníveis mais energéticos e tentem lembrar dessa informação, de que o subnível S só cabe 2, então eu tenho dele grupo 1, grupo 2. O subnível P cabe até 6 elétrons, então a gente tem P1, P2, P3, P4, P5, P6. O subnível D cabe em 10 elétrons, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o subnível F cabe até 14. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sendo que o lantânio e o actínio estão aqui, né, no grupo 3. Esses dois pertencem ao grupo 3. Certo? Então, tenho essas informações aí em mente para a gente responder as questões. Outras informações que a gente pode tirar da tabela é quanto de cada partícula aquele elemento tem. Então, a gente sabe que o átomo ele é feito com 3 partículas maiores, né? Que são os prótons, que é o número atômico deles, né? É a partícula com a carga positiva. No núcleo, nós temos os nêutrons, né? Que os nêutrons têm a mesma massa que o próton, mas não tem carga nenhuma. Eles dois somados, a gente tem o número de massa daquele elemento. E nós temos, né, ao redor desse núcleo, os elétrons que estão distribuídos... Os elétrons que estão distribuídos em camadas, né, níveis de energia. Os elétrons têm carga negativa. Então, os átomos possuem essas 3 partículas. Certo? E a partir das informações da tabela, eu consigo saber quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons aquele elemento possui. Então, vamos pegar aqui como exemplo a prata. Aqui, ó. Ag é prata, né? É o metal prata. Quais informações eu tiro dessa tabela? Eu tiro que a prata tem um número atômico 47 e ela tem massa 108. Certo? Se o número atômico é 47, eu já sei direto que ela tem 47 prótons. Porque o número atômico foi escolhido, né, com base no número de prótons. Então, a prata tem 47 prótons. Eu consigo saber quantos nêutrons a prata possui, porque esse número de massa, 108, é prótons mais nêutrons. Né? Número de massa é a junção de quantos prótons aquele elemento tem com quantos nêutrons aquele elemento tem. Então, eu sei que dentro desse 108 tem 47 mais a quantidade de prótons. Então, eu pego 108 e tiro 47. Vai ficar o número de nêutrons, certo? Nesse caso, dá 61 nêutrons. Quantos elétrons a prata tem? Nós sabemos que um átomo no seu estado neutro,
sem ser um íon, né, sem possuir cargas positivas ou negativas, aquele átomo possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Porque quando ele está balanceando as suas cargas positivas e negativas, se elas estiverem em igual quantidade, ele vai ficar sem carga, com a carga zerada, carga líquida total, zerada, né? Então, se ele tem 47 prótons, ele tem 47 cargas positivas. Então, ele também vai ter 47 cargas negativas. E aí, ele vai estar um átomo no seu estado neutro, ou seja, com a carga líquida zerada. Então, percebe só, através das informações da tabela periódica, a gente consegue saber quantas partículas tem naquele átomo. Outra informação que a gente pode tirar dessa tabela é a classificação daquele elemento químico. Então, a gente tem, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio é um átomo menor que existe, ele tem propriedades únicas, né? Então, o hidrogênio fica à parte dessa classificação. Nós temos os gases nobres, que são elementos que possuem estabilidade química. Significa que eles têm um átomo que a quantidade de partículas nele, prótons, elétrons e nêutrons, está equilibrada. Então, ele é estável. Ele não necessita se ligar com outros elementos químicos, porque ele já está estável. Então, a quantidade de elétrons que ele tem permite que ele tenha essa estabilidade. Então, ele não precisa nem ganhar mais elétrons, nem perder elétrons, porque a quantidade está suficiente para adquirir a sua estabilidade. Então, por isso eles são chamados de gases nobres. Nobres de superiores, de não necessitarem fazer ligações químicas, não necessitarem desse tipo de formação para adquirir estabilidade, porque eles já são estáveis sozinhos. Temos aí também os ametais, que são esses que estão dentro dessa marcação de linha grossa. Então, a própria UERJ, na tabela que ela fornece, ela já te dá essa marcação. Então, esses aqui, dentro dessa marcação, são os ametais. Os ametais são átomos que necessitam de mais elétrons, ou seja, eles necessitam ganhar elétrons, ou roubar, né, como você quiser chamar, elétrons para que eles cheguem nessa estabilidade. Então, são ametais. Tem a necessidade de ganhar mais elétrons. E o restante da tabela são os metais. Então, os metais, eles estão em maior quantidade, assim, de variedade, né? Todos esses são metais. Os metais têm um comportamento contrário dos ametais. Eles, em vez de querer ganhar mais elétrons, pelo contrário, eles necessitam perder uma certa quantidade de elétrons para chegar na estabilidade. Então, esses são os metais. Eles necessitam perder elétrons. Já os ametais querem ganhar ou roubar, né, elétrons de outro átomo para chegar nessa estabilidade, tá? Lembrando que o hidrogênio tem propriedades à parte, tá? Ele consegue se estabilizar perdendo e ganhando um elétron, tá? Então, na busca dessa estabilidade, os átomos começam a se ligar. E aí, qual é a quantidade de elétrons que cada elemento quer ganhar ou perder para chegar nessa estabilidade? E aí que a tabela periódica é valiosa, porque ela também me diz, né, pela posição, essa informação de muitos elementos, tá? Então, por exemplo, quem está no grupo 1 necessita perder um elétron. Então, significa que aquele elétron que estava no subnível S1, ele vai ser perdido. E aqui, no grupo 2, eles precisam perder 2 elétrons, aqueles 2 que estavam no subnível S2, certo? E aí, quando um átomo ele perde elétrons, ele vira um cátion com carga positiva. Significa que o grupo 1, eles gostam de ficar com a carga positiva 1. O grupo 2 gosta de ficar com a carga positiva 2, porque eles são metais e eles gostam de perder elétrons. E perder elétrons, a carga
resultante é positivo. Aí vamos aqui ao grupo 13, certo? No grupo 13, a gente tem elementos que estão ali na transição entre metal e ametal, né? O boro, que é o primeiro, é considerado ametal, mas aí daqui para baixo, alumínio, galo já são considerados metais, né? Ou alguns também se utiliza a nomenclatura, alguns que estão aqui nessa fronteira, né? De semimetais. Então aqui é muito comum o elemento querer perder 3 elétrons, como é o caso do alumínio, tá? Que é metal, então ele tem a tendência a perder 3 elétrons. Já do grupo 14, a gente tem a tendência, né, dos ametais aqui no caso, de ganhar 4 elétrons, e aí ele vai ficar com a carga menos 4, porque quem ganha elétrons ficou com a carga negativa. Ou, no caso aqui de alguns de baixo, que são metais, a gente pode ver a carga mais 4 também. Certo? Aqui do grupo 15, a gente tem a tendência de ganhar 3 elétrons. Tá? Então, o nitrogênio, o fósforo, aqui, eles têm essa característica de querer ganhar 3 elétrons, porque são ametais, eles querem ganhar mais elétrons, e no caso ali a quantidade é 3. Aqui a gente tem os elementos que têm a tendência a querer ganhar 2 elétrons. E aqui nos halogênios, né, grupo 17, eles têm a tendência a ganhar apenas 1 elétron. E os gases nobres não têm tendência nenhuma, porque eles já estão bem com o que eles têm, tá? E da onde vieram esses números? Eu vou citar os exemplos para vocês terem uma noção de que muitos deles seguem a regra chamada regra do octeto, tá? Então, eu vou pegar aqui como exemplo o sódio e o neônio, certo? Então, o neônio, ele é um gás nobre e ele é estável. Ele já está satisfeito com o número de elétrons que ele tem. O sódio, ele é um metal alcalino que não é estável. Ele precisa perder um elétron para ficar estável. E adivinha só, o sódio tem 11. Se ele perde um, ele fica com 10, parecido com o neônio, que é estável. Então, é justamente isso. A regra do octeto diz que os elementos, eles tendem a perder ou ganhar elétrons para ficar com a configuração eletrônica similar à de gases nobres, e aí eles ficam estáveis. Então, vamos ver isso em desenho, né? Desenhando. O sódio tem 3 camadas, né? Ele é do terceiro período, e ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda e 1 na última camada, né? Lembra que ele é do grupo 1, então ele termina sua configuração em 3s1, né? Terceiro período, grupo S, 1 elétron apenas nessa última camada. Então, tá lá o sódio. Olha o neônio. Neônio, tá lá. Tem 10 elétrons, ele tem 2 na primeira camada e 8 na segunda. O que falta para o sódio ser parecido com o neônio? Falta para ele se livrar desse elétron aqui. Então, se ele perder um elétron, ele perdeu essa camada. E agora ele está parecido com o neônio. Só que perder um elétron significa virar um cátion positivo, né? Então, lembrando, perder elétrons vira um cátion, né? Carga positiva. Assim como ganhar elétrons se vira um ânion, né? Carga negativa. Certo? Olha o caso do cloro. Agora vamos comparar aqui, ó, o cloro com o argônio, que está do ladinho dele. O cloro tem 17 elétrons, o argônio tem 18. Então, adivinha só, o cloro precisa ganhar mais um para ficar com 18. Então, aqui aproveitando o desenho, o cloro tem 2 na primeira camada, 8 na segunda, e na terceira, porque ele também é do terceiro período, na terceira ele tem 7. Certo? Até porque ele tá lá no terceiro período, então tem 3 camadas, né? Tem 17 elétrons.
2, 8 e 7. Então, a primeira camada, que a gente costuma chamar de K, tem 2 elétrons, a segunda tem 8 e a terceira tem 7. Agora, o argônio tem 18 elétrons, ele tem 2 na primeira, 8 na segunda e ele tem 8 também na terceira. Então, ó. Então, para o cloro ficar estável, basta ele roubar um elétron de alguém e colocar aqui na sua terceira camada, porque aí ele vai passar a ter 8 e ele vai ter uma configuração parecida com o de gás nobre, certo? E aí o cloro ganhando um elétron, ele fica com a carga negativa. Tá? Então, a teoria do octeto, ela afirma que os elementos, eles buscam ter 8 elétrons na sua última camada, porque os gases nobres costumam ter 8 elétrons na sua última camada. Então, se ele chegar nesse 8, ele consegue a sua estabilidade. Então, quem está no grupo 14 tem 4 elétrons na sua última camada. Então, se ele ganhar mais 4, ele chega no 8. Quem está no grupo 15 tem 5 elétrons na sua última camada. Então, se ganhar mais 3, ele fica no 8. Né? Grupo 16 tem 6 elétrons na última camada. Falta 2. Se ele ganhar 2, ele chega no 8. Grupo 17 tem 7 elétrons na sua última camada. Então, basta ganhar mais 1, que ele chega no 8, certo? Então, a dica é esse númerozinho aqui, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, ó, 3 elétrons na última camada, 4, 5, 6, 7, e aqui já tem 8, porque eles são estáveis, gases nobres, certo? A teoria do octeto, ela não vale para todos os elementos da tabela periódica, principalmente para os elementos de transição que estão aqui no meio, certo? E os de transição interna também, que estão aqui separados. Essa teoria não se aplica à maior parte dos elementos e também não se aplica para alguns elementos maiores, tá? Porque a gente vai ver que tem algumas peculiaridades. Porém, ela consegue explicar uma boa parte das ligações químicas, certo? Ela consegue explicar. Então, ela ainda é utilizada, embora ela não consiga se aplicar para todos os elementos, tá? E aí, essas cargas que eu apresentei, elas são as mais comuns, tá? Mas eu vou colocar aqui uma tabelinha com aquelas cargas que são fixas, né? Para vocês lembrarem. Aqui tem uma tabelinha com alguns principais compostos e a carga que ele adquire para chegar na estabilidade, né? Que a gente também pode chamar de número de oxidação ou apelido de NOx, né? Então, a gente tem ali metais alcalinos com a carga mais 1. Metais alcalinos terrosos, carga mais 2. Alguns metais também de transição, né, que tem essa carga fixa. No caso, a prata e o zinco. A prata é carga mais 1 sempre. E o zinco é carga mais 2. O alumínio sempre carga mais 3. Tá? E o enxofre, menos 2. Os halogênios, menos 1. Tá? Então, algumas importantes de se lembrar são essas. Então, basicamente, é bom você lembrar que o grupo 1 fica com a carga mais 1, grupo 2 com a carga mais 2, certo? Aí aqui a gente tem de importante o alumínio, que é grupo 13, ó, que é com a carga mais 3, porque ele é metal, ele perde 3, né? Temos aqui oxigênio, enxofre, com a carga menos 2, geralmente, tá? Os halogênios, carga menos 1, tá? A prata que é a carga mais 1 sempre, tá? E o zinco, que é a carga mais 2 sempre, tá? Aqui tem a ver, né? Grupo 11, grupo 12 tem a ver também um pouco, tá? Mas, em geral, os elementos de transição aqui do meio vão ter mais de uma variação de carga, tá? Não vai ser uma só. Por exemplo, o ferro pode ser mais 2 ou mais 3, certo? Então, tem essa possibilidade de variação, tá? O chumbo, por exemplo, tem mais 2, tem mais 4. Ele se estabiliza das duas formas. O ouro, né? AU é ouro. Tem carga mais 1 e mais 3, tá? Então, ele pode se estabilizar de duas formas diferentes.
pelo menos lembrar dos metais alcalinos, mais 1, metais alcalinos terrosos, mais 2, halogênios, menos 1, o alumínio, mais 3, a prata, mais 1 e o zinco, mais 2, que são os que podem aparecer com maior frequência. E agora também, pensando em tabela periódica, ela nos ajuda a entender um pouco a formação das ligações entre os átomos. No caso, a gente tem o hidrogênio, os ametais. Os gases nobres não vão participar das ligações químicas, porque eles não, pelo menos não é um natural que eles façam isso, porque eles não necessitam dessa condição para se estabilizar, porque eles já são estáveis, né? Então, a gente tem ali os ametais, o hidrogênio e o restante são os metais, tá? Então, a ligação do tipo iônica, né? Nós temos aqui a conexão entre os átomos, ligação química. Pode ser iônica, pode ser covalente e pode ser metálica. Então, é a forma com que os átomos se unem. Se ela for do tipo iônica, é porque ela está acontecendo entre um metal e um ametal, tá? Pode haver hidrogênio aqui também, tá? Pode haver. A covalente, ela acontece entre ametais, tá? E é muito comum haver hidrogênio aqui também. E a metálica corre entre metais. Então, se eu te perguntar qual é a ligação que ocorre, né, entre a prata e o ouro, são dois metais, a ligação metálica. Qual é a ligação que ocorre entre o sódio e o fósforo? É um metal com um ametal, ligação iônica, certo? Qual é a ligação que ocorre entre oxigênio e enxofre? São dois ametais, covalente, né? Qual é a ligação que ocorre numa molécula de O2? O2 é oxigênio com oxigênio, e são ametais, covalente. Qual é a ligação que ocorre em HCl? Hidrogênio com cloro, hidrogênio com ametal, covalente, certo? Então, as ligações químicas também podem ser inferidas pela posição na tabela periódica. Outra coisa, sabendo qual é a carga típica daquele elemento, eu consigo ter a fórmula do composto. Então, por exemplo, qual é a fórmula do composto entre cálcio, né, e cloro? Eu sei que o cálcio é do grupo 2, então ele gosta de ficar com a carga mais 2. Eu sei que o cloro é um halogênio. Ele é do grupo 17, tem 7 elétrons na última camada, falta ele ganhar mais 1, então ele fica com a carga menos 1. Qual é a fórmula do composto que mistura cálcio com cloro? Ó. Cálcio gosta de ficar com a carga mais 2, ele é metal alcalino terroso. Cloro gosta de ficar com a carga menos 1, né? Quando é 1, a gente deixa oculto. Qual é a fórmula entre eles? 2 e 1. Vou ensinar um macete. Se as cargas não são iguais, ó, 2 e 1, a gente pode invertê-las, fazer um X. A gente vai fazer um X, ó. O 2 vem pra cá, o 1 vai pra lá. E aí vai ficar cálcio 1, cloro 2, CaCl2. Vamos fazer mais exemplos. Qual é a fórmula do composto entre potássio e oxigênio? Potássio, grupo 1, metal alcalino, carga mais 1. Oxigênio, calcogênio, grupo 16, tem 6 elétrons na última camada, só falta 2 para chegar em 8. Então, ele precisa ganhar 2, carga menos 2. Como é 1 e 2, também não está combinando, vamos fazer o X. Ó. 1 vem para cá, o 2 vai para lá. E aí, virou K2O1. K2O. Mais um exemplo. Vamos ver aqui, ó. Lítio com flúor. Lítio, grupo 1 da tabela periódica, né? Então, ele tem a tendência a ficar com a carga mais 1. Flúor, grupo 17. Então, só falta um elétron para chegar a 8, né? Então, ele quer ganhar 1.
Aí é diferente, porque a carga é igual. 1 e 1. Então, eles já estão equilibrados. Então, o composto é simplesmente LiF, um de cada. Não precisa fazer X. Tá? Mais um exemplo. Qual é o composto entre magnésio e oxigênio? Magnésio, grupo metais alcalinos. Carga, mais 2. Oxigênio, grupo 16. Falta ganhar 2. Novamente, a carga é igual. Já está tudo equilibrado. É simplesmente o composto é MgO. Certo? Não precisa fazer o X. Só quando for cargas diferentes, para você balancear aí. Agora vamos pegar um metal de transição, certo? Então, por exemplo, o zinco e o cloro. O zinco, a gente sabe, né, que ele é fixo, a carga dele também é mais 2. O cloro, grupo 17, quer ganhar 1. 2 e 1 não bateu, né? Então, vai fazer o X. Então, a gente vai ter um composto com a fórmula Zn1Cl2. Tá? Então, essas são as coisas mais comuns que estão sendo pedidas nas questões que envolvem tabela periódica, certo? Vamos para o último assunto. Vamos falar aqui, por último, de propriedades periódicas. Então, vamos falar de duas propriedades. Primeiro é o raio atômico, certo? O que é o raio atômico? Raio, lá da matemática, né? Se eu tenho uma circunferência, é a distância do centro até a borda, é o raio, certo? Então, tem a ver raio atômico com o tamanho do átomo. Então, se a gente sabe que o período são quantas camadas o elemento tem, eu sei que quanto mais camadas, maior esse raio. Então, eu já sei aqui que os elementos que estão mais para baixo, eles têm mais camadas, logo o raio deles é maior, né? Então, um átomo com 2 camadas, né, vai ser menor que um átomo com 5. Certo? Então, quanto mais para baixo na tabela, maior o seu raio. Outra coisa, se eu tenho um elemento que está na mesma camada, aí eu não tenho como comparar isso. Por exemplo, o potássio e o cálcio. Os dois têm 4 camadas. Mas quem é maior? Né? O potássio tem 19 prótons e logo ele tem 19 elétrons. O cálcio tem 20 prótons, logo tem 20 elétrons. Então, aquele que tem menos prótons, ele deixa os elétrons mais livres. Então, ele vai ter a sua camada de elétrons mais distante. Então, por exemplo, se eu tenho 3 prótons e esse tem 4, um exemplo aqui, tá? Não é o caso do potássio e cálcio, só um exemplo com números menores. 3 e 4, os elétrons que estão aqui estão sendo puxados para perto do núcleo, né? Porque o núcleo é positivo, e os elétrons são negativos. Então, há uma força de atração. Só que 3 puxa com menos força do que 4. Então, os elétrons do núcleo que tem mais prótons, eles vão ficar um pouquinho mais distantes. Opa, ao contrário. Os elétrons que têm mais... os átomos que têm mais prótons, aqueles elétrons vão ficar mais perto, porque eles vão estar sendo mais atraídos, certo? Então, quanto menos prótons, maior o raio, né? Maior o raio. Então, aqui, entre o potássio e o cálcio, o potássio tem menos prótons. Então, ele vai deixar os elétrons mais espaçados, logo o átomo vai ser maior. Significa que o raio atômico, ele cresce nessa direção, da direita para a esquerda. Então, qual é o maior átomo de todos? É o frâncio. Porque ele tem 7 camadas, então ele é grande, e ele é o que tem menos prótons na sua linha, no seu período. Então, ele é o maior átomo, certo? Então, essa é a primeira propriedade. Ela cresce sempre aqui, ó, para baixo e para a esquerda, certo? O maior de todos sendo o frâncio. Então, quanto mais para a esquerda e quanto mais para baixo, maior é o átomo. Agora, vamos para outra propriedade, que é a energia de ionização. É o quanto que eu gasto de energia
para arrancar um elétron de um átomo. Então, se o átomo é um metal, eu não gasto muita energia para arrancar elétrons dele, porque ele já quer se livrar dos elétrons. Ele já quer isso, então eu não gasto tanta energia. Agora, para eu tirar um elétron de ametais, eu vou gastar muita energia, porque ele não quer que eu arranque, certo? Então, a energia de ionização, ela cresce nessa direção, dos ametais, certo? E cresce quanto menor for o átomo, porque quanto menor, mais agarrado ao elétron ele vai ser. Então, vai ser muito difícil arrancar esse elétron, tá? Então, a energia de ionização, ela é maior no sentido contrário do raio atômico. Em vez de ser para a esquerda, ela é maior para a direita. E em vez de ser para baixo, ele é maior para cima. Quanto menor o átomo, mais difícil é arrancar os elétrons dele, certo? Então, tentem visualizar isso aí para as questões. São basicamente esses assuntos que caem envolvendo tabela periódica. E a gente vai fazer algumas questões da lista, né? Então, depois dessa explicação, eu quero que vocês tentem fazer as questões 15, 21, 23, 31, 41, 62 e 72. Então, pausa e tenta fazer essas questões com a explicação, certo? Aí depois eu vou resolver essas questões e aí você, já tendo feito, você vai ver o que você acertou, o que você errou e aonde que você ficou com maior dúvida. Pode ser? Então tá. Vai lá, pausa e vai fazer as questões. Agora vamos à correção das questões. Então, começando pela questão 15. Então, essa aqui é a apostilinha que eu passei para vocês. E aí ela tá organizada por assunto, né? Então, por isso que eu vou começar da 15, depois vamos para 21, 23, né? Que são os que envolvem esse assunto de tabela periódica, enfim. Então, aqui na questão 15, fala assim: na tabela periódica proposta pelo russo Dmitry Mendeleev, os elementos químicos conhecidos à época foram agrupados de acordo com a ordem crescente de suas massas atômicas, deixando-se espaços livres para outros que ainda seriam descobertos. Considere o seguinte fragmento da tabela de Mendeleev, no qual estão indicados os símbolos químicos e alguns elementos e suas respectivas massas atômicas. Então, essa tabela original de Mendeleev não é a nossa de hoje em dia, porque ele organizava em ordem crescente de massa. E hoje a gente não faz assim, a gente coloca em ordem crescente de número atômico. Então, essa é a tabela inicial, né? Depois a gente evoluiu e arrumou melhor. Então, aqui tem um pedacinho da tabela dele. Aí, continua aqui a questão. Atualmente, a tabela de classificação periódica apresenta outro modelo de agrupamento, no qual os elementos químicos encontram-se organizados por famílias. Dentre os elementos presentes no fragmento da tabela de Mendeleev, indique o número de camadas eletrônicas daquele com maior massa atômica. Então, quem fez as questões percebeu que cada questão discursiva da UERJ, na verdade, são várias perguntas embutidas em uma só. Então, eu sugiro que, conforme vocês forem lendo, marca o que ele está pedindo. Então, a primeira pergunta é como se fosse assim, uma pergunta grande que teria A, B, C, D itens, né, para responder. Então, a primeira coisa é, ele pediu, indique o número de camadas eletrônicas daquele com maior massa atômica. Então, essa daqui é a nossa primeira pergunta. Depois ele fala, e escreva ainda a fórmula química da substância formada pelo metal alcalino terroso e pelo halogênio. Então, ele quer a fórmula química daquele que é metal alcalino terroso com halogênio. Então, essa aqui seria a nossa segunda pergunta. Aí ele fala, sabendo hoje que a massa atômica do telúrio é maior que a do iodo, explique por que esses dois elementos mantêm na classificação periódica atual a mesma posição que tinham na de Mendeleev. Então, por que o telúrio continua sendo, se a gente sabe hoje que a massa é maior que a do iodo? Então, por que ele continua naquela posição? Tá? Então, explicar por que eles mantêm a posição. Essa é a terceira pergunta.
Então, sempre separa direitinho, porque são várias perguntas dentro de uma só, para você não deixar de responder nenhuma. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Qual é o número de camadas daquele com maior massa? Então, você vai olhar aqui. Então, vamos olhar aqui entre todos os elementos que ele colocou aqui no trechinho e ver qual que tem maior massa. Então, aqui, ó, vem a legenda que eu falei para vocês. A legenda diz que o símbolo tá em cima e o número de baixo é a massa. Então, dentre as opções aqui, aquele que tem maior massa é o I, aqui, iodo. Massa 127. Então, agora ele está perguntando quantas camadas tem o iodo. A gente vai voltar lá no material para a tabela que a UERJ disponibiliza. Então, na tabela, o iodo está aqui, ó. E nós sabemos que as camadas eletrônicas de um elemento têm a ver com o período em que ele está. Então, ele está no quinto período. Então, significa que o iodo tem 5 camadas de elétrons. Então, você já pode colocar aí como a sua primeira resposta, né? Aqui, o iodo tem 5 camadas eletrônicas, ou de elétrons, né? Aí, se quiser escrever mais completinho, né? O elemento de símbolo I tem 5 camadas eletrônicas. Não está pedindo para justificar, então é só colocar a resposta. Aí a próxima é: qual é a fórmula química formada pelo metal alcalino terroso e o halogênio? Então são aqueles nomes importantes de saber. Metal alcalino terroso é o nome do grupo 2, ou seja, é um elemento do grupo 2, logo ele é um metal, né? Ele fica com a carga mais 2. E o halogênio é o elemento do grupo 17. Logo, tem 7 elétrons na última camada, ele precisa ganhar mais 1 para chegar em 8. Então, é aquele elemento que fica com a carga menos 1, que ele precisa ganhar mais 1 elétron, tá? Aí tem que procurar aqui quem é ele, né? Quem é o metal alcalino terroso e quem é o halogênio, tá? Então, você vai olhar todos que estão aqui dentro das opções e vai olhando na tabela periódica para ver quem é, tá? Então, se você olhar lá, você vai ver que o estrôncio é o metal alcalino terroso e o iodo é o halogênio, tá? Nenhum desses aqui vai ser essa classificação, né? Vai ser dessas famílias. Então, ele está se referindo a esses. Então, a fórmula vai ser SR mais 2 com Cl menos 1. Tá grande assim, porque eu dei um zoom. E aí, a gente tem lá aquele macete, né? Se é 2 e 1, não tá igual, a gente vai fazer o X. O 2 vem pra cá e o 1 vai pra lá. E aí, vai ficar SR1 mais 1 é padrão, não colocar. E Cl2, aí sim, se coloca, que é 2. Então, a segunda resposta é SRCl2. Vamos lá, só na tabela para vocês conferirem onde é que tá. Então, metal alcalino terroso é a referência ao grupo 2. E aqui no grupo 2, se você olhar, olha lá, o estrôncio. Ele tá bem aqui, certo? Halogênio é a referência a grupo 17. Então, se você olhar, tá lá, ó, o iodo aqui no grupo 17. Então, é bom lembrar o nome desses grupos. Aqui é metal alcalino terroso. E aqui é halogênio. Os halogênios. Certo? Então, a fórmula entre esses dois tem a ver com a carga que cada um possui. A gente vai ter a fórmula final da junção dos dois, né? Após essa ligação que é iônica, né? Porque o estrôncio é metal e o iodo aqui, ó, tá dentro dessa barreirazinha aqui, ó.
Então, ele é um ametal. Então, metal com ametal, a gente tem a ligação iônica. Voltando aqui, então, a resposta que você vai colocar é só a fórmula, tá? Só SrCl2. Né? Seja bem objetivo nas suas respostas. Ele perguntou a fórmula química, é SrCl2. Pronto. Tá? Então, essa aqui é a segunda resposta. A terceira resposta é para explicar. Aí sim, né? Aí você vai discursar mais. Explique por que esses dois elementos, né? No caso, ele está se referindo ao telúrio e ao iodo, eles mantêm essa posição, certo? Então, mesmo o telúrio sendo, né? A gente achou que a massa dele era 125 e a do iodo 127. Como estava em ordem de massa, o telúrio ficou atrás do iodo, porque nessa tabela antiga a ordem era por massa. Mas hoje a tabela é organizada em ordem de número atômico. Mas mesmo assim, o telúrio continuou atrás do iodo, né, na tabela. Né? Se você voltar lá, você vai ver que aqui, ó, o telúrio continua na mesma posição atrás do iodo. Né? Mas por que isso? Porque o telúrio tem número atômico 52 e o iodo tem número atômico 53, né? Vou dar um zoomzinho aqui para vocês verem. 52, 53. Então, mesmo a massa sendo ali do telúrio, hoje em dia a gente sabe que é maior, não é essa ordem que conta para a nossa tabela atual. É a ordem de número atômico. Então, na hora de explicar por que o telúrio continuou atrás do iodo, mesmo tendo uma massa maior, você vai explicar que na tabela atual, a ordem dos elementos químicos segue o número atômico. Né? Aí você vai citar o número atômico do telúrio, 52, do iodo, 53. Por isso, eles mantiveram essa ordem. Tá? Essa é a explicação. Vamos à questão 21 agora. Diz assim, o meteorito de Bendigó foi um dos poucos itens do acervo do Museu Nacional que não sofreu danos após o incêndio ocorrido em 2018. A resistência do meteorito às altas temperaturas deve-se a seus principais componentes químicos, cujas temperaturas de fusão são apresentadas na tabela abaixo. Então, quem não lembra, a temperatura de fusão é a passagem do estado físico sólido para líquido. Tá? E aí ele aponta aqui quais são os componentes desse meteorito. Então, ele tem basicamente, aqui ó, esses 3 componentes. E aqui está a temperatura de fusão de cada um deles. Aí, vamos às perguntas. Ele fala, nomeie a ligação interatômica presente entre esses componentes do meteorito. Então, ligação interatômica é ligação química. Ele quer saber qual é a ligação química desses componentes. Qual é a ligação entre eles, tá? Primeira pergunta. Depois, ele fala, nomeie também aquele com maior temperatura de fusão. Então, ele quer o nome daquele com maior temperatura de fusão. Quem é ele? Qual dos 3? Segunda pergunta. Depois, em seguida, indique o símbolo do componente de maior massa atômica. Então, ele quer o símbolo daquele de maior massa atômica. E esse mesmo, que tem maior massa atômica, qual é o seu subnível de maior energia? E qual é o subnível de maior energia do níquel, tá? Então, o símbolo do de maior massa atômica é a terceira pergunta. E o subnível de maior energia do níquel, tá? Do níquel, especificamente do níquel. Então, são 4 perguntas em uma só, tá? Qual é o tipo de ligação? Olha, eu tenho aqui, ó, 3 componentes. Mesmo que você não saiba, no caso, o nome deles, né? Eu creio que o Fe, o ferro, é um que mesmo não conhecendo muito, vocês podem até inferir isso, né? Por ser um metal muito utilizado. Então, Fe é ferro, né? Mesmo que você não conheça os outros 2, né? Apesar de que o Ni, ele citou aqui na pergunta, né? Que é o níquel. O outro, né? Mesmo não sabendo, você ia conseguir responder, né? Qual é a interação entre eles, né? Vamos voltar à tabela e procurar Fe, Co e Ni.
Onde está Fe, Co e Ni? Eles estão aqui, ó, em seguida um do outro. Eles estão aqui no meio, eles são metais, e especificamente metais de transição. Então, se eles são metais, qual é o tipo de ligação que eles fazem? Ligação metálica, né? Nós temos 3 tipos de ligação: iônica, metal com ametal; covalente, que são entre os ametais; e ametálica, entre os metais, né? Então, se eles são metais, eles fazem ligação metálica. Então, essa é a primeira pergunta. Então, você vai colocar aí como primeira resposta é ligação metálica. Tá? Aí ele pergunta, qual é o nome daquele que tem maior temperatura de fusão? Aí é só realmente observar aqui os números. Qual é o maior número? 1538, né? Esse aqui é o maior número. E quem tem essa temperatura? O Fe, né? E aí é importante a gente conhecer que Fe é o ferro, tá? Então, essa seria a nossa segunda resposta. Qual é o símbolo daquele que tem maior massa atômica? E aí é aquilo que a gente conversou, um do lado do outro. Qual dos 3 tem maior massa atômica? Né? Vamos olhar lá na tabela. Então, aqui na tabela, ó, o ferro, né? A gente sabe que pela legenda, a massa é o número de baixo. Então, o ferro tem massa 56, cobalto 59, níquel 58,5, certo? Então, o de maior massa atômica é o cobalto, CO. E repara que é o seguinte, eu falei o nome dele, né, cobalto, mas para essa questão, como não é um metal, assim, muito do dia a dia, né, eles não cobraram que você soubesse o nome dele. Ele pediu o símbolo. Então, você olhar lá na tabela e ver que o símbolo daquele que tem maior massa atômica é o CO. Então, você responda com o símbolo, mesmo que você saiba o nome. Se ele falar no meio, você coloca o nome, né? Se ele pediu o símbolo, você coloca o símbolo. Então, a resposta dessa terceira aqui é CO. Tá? E a quarta pergunta é, qual é o subnível de maior energia do átomo do níquel? Tá? Então, níquel. Lembrando que o subnível de maior energia tem tudo a ver com a posição que aquele elemento químico está na tabela. Então, se o níquel está aqui, qual é o subnível de maior energia dele? Primeiro, ele está no 4º período. Então, esse subnível de maior energia está na camada 4. Tá? Então, o começo da resposta começa com 4, porque está na camada 4. Ele está aqui no meio, então ele é do bloco D, onde termina no subnível D, né? Vamos relembrar os subníveis. Tem lá. O 1 termina em S1. O 2 em S2, porque o subnível S só cabe até 2 elétrons. Esse daqui, bloco P, a gente chama de bloco P, porque aqui começa, ó, P1, P2, P3, P4, P5, P6, porque no subnível P só cabe até 6 elétrons, né? Aí aqui a gente tem separado o bloco F, que vai de 1 até 14, né? Aqui é F1 até F14. E aqui no meio é o bloco D. São os que terminam no subnível D. Sendo aqui, ó, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, né? Vai até o 10. Porque o subnível D cabe até 10. Então, o níquel, ele termina a sua classificação eletrônica na 4ª camada, então é 4, e nessa 4ª camada eu vou estar no subnível D com 8 elétrons, D8, certo? Então é 4D8, esse é o subnível mais energético do níquel, tá? É onde está os elétrons com mais energia daquele átomo, está nesse local D, tá? 4D. Então, aqui na nossa resposta, o subnível de maior energia do átomo do níquel é 4D8, tá? Então, pela posição dele na tabela, eu sei onde está o elétron com mais energia daquele átomo. Agora, vamos à questão 23.
Pesquisas recentes visando a obtenção do elemento químico ununênio de número atômico 119. Então, como vocês sabem, a gente tem 118 elementos químicos, quadradinhos na tabela periódica. E as pessoas estão tentando desenvolver o 119, né? E aí, eles estão fazendo isso segundo um princípio de formação do átomo, que é a fusão de átomos menores, ou seja, é a junção de núcleos menores para fazer um núcleo maior. Um elemento pequeno se junta com outro pequeno e forma um elemento grande, né? Então, é assim que eles estão tentando fazer. Considere um experimento de fusão completa em um acelerador de partículas entre os átomos de titânio 48 e outro, que resultou nesse 119 como único produto. Indique qual é o número atômico e o símbolo desse outro elemento. Então, qual é esse outro elemento que junto com o titânio 48 vai dar um elemento de número atômico 119. Qual é esse elemento? Então, a gente vai lá na tabela, né, e vai olhar o titânio. Vamos procurar lá o titânio. Certo? O titânio tá aqui, ó. Tá aqui. Ele é o número 22, tá? Lembrando que quando a gente escreve, né, um elemento químico com traço, ó, tava lá assim na questão, titânio, traço 48. Esse 48 é a massa, tá? Então, quando a gente escreve o nome do elemento com um número do lado, esse número é a massa, tá? Então, por isso que foi importante a gente voltar à tabela periódica para você ver o número atômico. Então, o titânio tem número atômico 22. Como que ele vai conseguir fazer um elemento com número atômico 119? No caso, ó, o 118 acaba aqui. O 119 ia inaugurar uma nova linha, né? Iria para o 8º período, que ainda não existe, né? Mas chegaremos lá. Então, como que o titânio com o número atômico 22 vai fazer um elemento químico com o número atômico 119? Tá faltando vários prótons aí. Tá faltando próton. Tá faltando quantos prótons? 119 menos 22. Pra gente ver, né? Então, tá faltando 97 prótons, não é isso? 97 prótons. Quem é o número 97? Tá ele aí. É o BK. Certo? Então, se é só titânio mais alguma coisa, para dar um número atômico 119, tem que ser o 97. Então, lá na resposta, bem objetivo, você vai escrever BK. Tá? BK, que tem número atômico 97. Massa ali 247, né? Mas como tá entre parênteses, significa que ele é radioativo. BK. Então, a pergunta é bem direta, né? Que ela quer o número atômico e o símbolo desse elemento. Então, essa é a nossa primeira pergunta aqui, né? Eu enumerei. Então, nessa primeira pergunta, o elemento é BK e o seu número atômico, né? Pode ser representado pela letra Z, é 97. Ok? E aí, vamos lá. Em seguida, determine a quantidade de nêutrons do titânio 48. Então, essa é a segunda pergunta. Quantos nêutrons tem o titânio 48? E escreva o símbolo do elemento de maior raio atômico que está no mesmo grupo do titânio. Então, ele quer o símbolo daquele que tem maior raio atômico e está no mesmo grupo do titânio. Essa é a terceira pergunta. Então, quantos nêutrons o titânio tem? Nós vimos que, ó, titânio tem massa número atômico 22 e massa 48. Dá para saber o número de nêutrons, porque o número de nêutrons é esse total da massa 48 e tira os prótons, vai ficar a quantidade do nêutron, né? Então, significa que ele tem 26 nêutrons, tá? Então, a segunda resposta é 26 nêutrons. Qual é o símbolo do elemento de maior raio atômico do mesmo grupo do titânio? Então, vamos voltar à tabela, tá? A prova discursiva da UERJ é o tempo inteiro voltando à tabela. Quando a questão é sobre isso, não tem como fugir. Então, o titânio tá lá.
ele é do grupo 4. Quem é o de maior número atômico? Só tem 3 opções, né? ZR, HF ou RF. Mas a gente sabe que o elemento de maior raio atômico, ele está sempre cada vez mais embaixo da tabela e cada vez mais para a esquerda. Como todos estão na mesma coluna, né, no mesmo grupo, não tem ninguém mais para a esquerda ou mais para a direita, tá todo mundo na mesma direção. Mas tem aquele que está mais para baixo. Se ele está mais para baixo, ele tem mais camadas, logo ele tem maior raio. Então, o que está mais embaixo é o RF. Ele tem 7 camadas. Então, ele é o que tem maior raio atômico dentre esses daí. Então, vamos à resposta, né? Quem tem maior raio atômico é o RF, tá? Então, ele só pediu o símbolo, tá? Então, quando não é um elemento super conhecido, ele não vai te pedir um nome. É o símbolo, tá? Então, aí, as nossas 3 respostas. Vamos agora à pergunta 31, né? Apesar de apresentarem propriedades químicas distintas, os elementos flúor, neônio e sódio possuem números atômicos próximos, conforme destacado a seguir. Dentre esses elementos, nomeie o que apresenta maior estabilidade. Então, aquele que tem maior estabilidade em relação à regra do octeto. Quem tem estabilidade? Os gases nobres. Os gases nobres têm estabilidade. Então, qual dos 3 é um gás nobre? Vamos olhar na tabela. F, Ne ou Na. E ele quer o nome. Então, olha lá. F, Ne, e o Na está na próxima linha, lá do outro lado. Né? Então, a gente sabe que o gás nobre que tem estabilidade. O gases nobres, grupo 18. Então, ele está se referindo ao neônio. Tá? Então, ele pede especificamente o nome. Então, é importante saber o nome de alguns gases nobres, porque, né, nesse caso aí, era preciso já ter na memória. Então, nossa primeira resposta é o neônio, certo? Aí, a próxima pergunta. Indique o símbolo daquele cujos átomos têm maior número de camadas eletrônicas. Então, qual é o símbolo daquele com maior número de camadas? Essa é a segunda pergunta. Em seguida, nomeie a ligação interatômica formada entre Na e F. Então, ele quer qual é o tipo de ligação entre Na e F. Tá? Essa é a terceira pergunta. E ainda fala, apresente a fórmula do composto resultante. Qual é a fórmula desse composto? Essa é a quarta pergunta. Então, vamos primeiro lá. Qual é o que tem mais camadas eletrônicas? Sabendo que o número de camadas tem a ver com o período, né, no caso a linha em que aquele elemento está, eu sei que o F e o Ne estão, no segundo período, então ele tem 2 camadas. Mas o Na está no terceiro período, então ele tem 3 camadas. Então, quem tem mais camadas é o Na, o sódio. Então, vamos colocar aqui, ele quer o símbolo daquele que tem maior número de camadas. Então, se é só o símbolo, você vai responder Na, segunda pergunta. Qual é o tipo de interação entre o Na e o F? E qual é a fórmula? O Na é do grupo 1. Grupo 1. A gente sabe que aqui ele fica com a carga mais 1, porque ele quer perder um elétron. O F é do grupo 17. A gente sabe que ele fica com a carga menos 1, porque ele quer ganhar um elétron. Tem 7 na última camada, ganha mais 1, fica com 8, né? Então, a gente sabe disso. Então, qual é a ligação entre eles? Bom, o Na é um metal, tá? Pra cá na tabela, metal, né? Pra cá são os metais. E o F tá aqui, dentro da nossa marcação, tá aqui dentro. Então, ele é um ametal. Então, metal com ametal, qual é o tipo de ligação? Ligação iônica, tá? Então, a terceira pergunta, você vai responder. Ligação iônica. E a quarta pergunta, qual é a fórmula? Na mais 1, F menos 1.
A carga já está igual, não precisa fazer o X. Então, é só colocar NaF, botar juntinho na mesma forma, NaF. Acabou. Tá? Então, essa seria a quarta resposta. Agora, vamos à pergunta 41. Vamos à questão 41 agora. Na premiação das Olimpíadas, o primeiro, o segundo e o terceiro colocados em cada competição recebem, respectivamente, medalhas de ouro, prata e bronze, sendo que o bronze é uma liga metálica formada, entre outros elementos químicos, por cobre e estanho. Considerando os metais citados, escreva o símbolo daquele que possui maior massa. Então, essa é a primeira pergunta. Desses quatro, qual que tem maior massa? Escreveu o símbolo. Depois, escreve o nome daquele que pertence ao grupo 14. O nome do grupo 14. De um desses quatro que pertence ao grupo 14. Segunda pergunta. Em seguida, apresente duas fórmulas. A primeira é a fórmula do cátion divalente do metal que tem menor raio e está no grupo 11. Então, qual é, né, a fórmula do cátion divalente do metal de menor raio do grupo 11? Depois é a fórmula do cloreto composto pelo metal correspondente à medalha de segunda colocação. Então, segunda colocação é prata, né? É símbolo Ag. Qual é a fórmula do composto de prata com cloro, né? Isso que significa. Qual é a fórmula do cloreto? É a prata com cloro. Qual é a fórmula? Essa é a quarta pergunta. Então, vamos lá olhar a primeira pergunta. Qual dos quatro tem maior massa atômica? Vamos procurar na tabela. AU, Ag, Cu, Sn. Então, vamos lá, ó. Ag, AU, Sn, Cu. Qual deles tem maior massa, né? Então, quem tem maior massa é o ouro, 197. AU. Então, a primeira resposta seria AU, que ele tem maior massa. A outra pergunta era aquele que pertence ao grupo 14. Qual o nome? Então, grupo 14, dentre esses citados, o que pertence é o estanho, tá? Então, ele queria saber o nome. Então, era preciso saber, realmente, o nome estanho. Estanho. Não tem R, tá? Não é estranho, é estanho. Depois, ele queria saber qual é o metal do grupo 11 que tem o menor raio. E desse do grupo 11, que tem menor raio, ele quer saber a fórmula do seu cátion divalente, tá? Então, o menor raio, né? A gente viu que o raio atômico, ele é maior para baixo e maior para a esquerda. Então, o menor é quem está mais para cima, né? No caso do grupo 11, quem está mais para cima é o cobre. Então, ele é o que tem menor raio. Cátion divalente, cátion é a espécie com carga positiva. Então, os metais formam espécies com carga positiva, porque eles gostam de perder elétrons. Quem perde elétrons fica com carga positiva. Então, cátion é a espécie com carga positiva. E quando ele fala cátion divalente ou bivalente, ele está se referindo à carga 2 positiva. Então, você escrever cobre com a carga 2 positiva. Então, ele quer saber se você sabe o que é um cátion, que é carga positiva, e bivalente é carga 2, tá? A outra fórmula é a forma do cloreto com a prata, que é o metal daquele que está na segunda colocação. Então, essa outra pergunta, né, a última, seria a fórmula da prata, que conversamos também, né, que a prata tem carga fixa, ela é mais 1. E cloreto, grupo 17, ele tem carga menos 1. Então, vai cair naquele mesmo caso, ó. Carga mais 1 com carga menos 1 são cargas iguais. Então, a fórmula é simplesmente AgCl, tá? Nunca esqueçam que no elemento químico, a segunda letra do símbolo é minúscula. Então, é A maiúsculo, G minúsculo. C maiúsculo, o L é a segunda letra, L minúsculo, tá? Então, não vai perder ponto por causa disso. Então, respondemos as 4.
Vamos agora à questão 62. Para que os fogos de artifício produzam cores diferentes, os fabricantes misturam a pólvora sais de alguns metais, como os da tabela a seguir. Considerando as informações da tabela acima, identifique o metal alcalino terroso pela cor prateada, responsável pela cor prateada, e apresente a fórmula mínima do cloreto formado por esse elemento. Tá? Então, você vai achar quem é o metal alcalino terroso que dá a cor prateada. Me dá a fórmula do cloreto dele. Certo? Então, essa é a primeira. Em seguida, aponte a coloração obtida pelo metal que possui menor raio atômico. Então, quem tem menor raio atômico? Qual é a cor? Qual é a cor? Essa é a segunda pergunta. Determine o seu número de oxidação. O número de oxidação a gente também pode apelidar, né, de NOx. É a carga, né, quando na forma de cátion. Então, esse metal que tem menor raio atômico, qual é a carga dele? Tá? Essa é a terceira pergunta. Então, essas são só 3. Qual é a fórmula mínima do cloreto desse metal alcalino terroso? Então, a cor prateada, tá aqui, ó, cor prateada. Nós temos 3 elementos, titânio, alumínio e magnésio. Qual dos 3 é metal alcalino terroso? Titânio, alumínio e magnésio. Vamos olhar na tabela. Bom, titânio, tá aqui, ó, TI. Vamos se acostumando com os nomes, né? Dá uma olhadinha na tabela para se acostumar com os nomes. Titânio, magnésio e alumínio. Então, metal alcalino terroso a gente sabe que é o grupo 2. Então, ele está se referindo ao magnésio. E a gente sabe que o metal alcalino terroso tem carga mais 2. Tá? Então, qual vai ser a fórmula mínima do cloreto dele? Se é o magnésio com carga mais 2, o cloreto, já mostrei, né, algumas vezes, ele é do grupo 17, ele tem carga menos 1. Agora, é carga 2 e 1. Vamos fazer o X, porque é número diferente. 2 vem pra cá, 1 vem pra cá. Vai ficar Mg1Cl2. Então, essa é a primeira resposta. O cloreto com esse metal fica na fórmula MgCl2. Primeira resposta. A segunda é: qual é a cor daquele metal que tem menor raio atômico? Desses, aqui, qual que tem menor raio atômico? Então, a gente vai ter que conhecer o símbolo e nome, tá? Então, vamos achar lá: bário, cálcio, cobre, estrôncio ou lítio, ferro, sódio. Tá faltando. Então, ele falou, né, do bário, tá aqui. Bário, cálcio, cobre, estrôncio, lítio, ferro, sódio, e os outros 3 já estão marcados, né? Então, qual desses aí tem o menor raio atômico? Então, a gente sabe que o raio é aquele que aumenta para baixo, que vai tendo mais camadas, e para a esquerda, que vai tendo menos prótons, né? Então, o que tem menor é o que está fora disso, né? Mais para cima e mais para a direita. Então, o que está aqui na camada mais para cima é o lítio, que ele tem 2 camadinhas só. Os outros estão ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta. Então, o lítio é o que tem menor raio atômico. Li, lítio. Então, a coloração que o lítio demonstra é vermelha, tá? Então, essa seria a nossa segunda resposta, né? Então, a cor vermelha. Tá, agora, qual é o número de oxidação desse lítio na forma de cátion? O lítio tá lá no grupo 1, então é lítio mais, né, mais 1. Só que a gente não escreve 1, fica só o mais. Então, qual é o seu número de oxidação?
é esse, né? Então, você pode botar assim, ó, NOx igual a mais 1. Ou escreve mesmo, número de oxidação igual a mais 1. Tá? Última questão dessa primeira aula. A tabela abaixo apresenta o nome de alguns minerais e a fórmula química da substância que constitui cada um deles. Então, aqui tem os minérios, né? A maioria dos minerais, eles têm um nome terminado em ita. Calcita, cerucita, estroncianita, magnesita, rodocrosita, siderita e witherita. Enfim, são minérios, né? Minerais. Considerando a tabela, apresente o nome do mineral cujo metal, no estado fundamental, possui 4 elétrons na sua camada de valência. Camada de valência é aquela camada mais energética, tá? Então, ele quer saber qual é o nome do mineral, não do metal. Do mineral, que ele tem um metal que tem 4 elétrons na sua camada de valência. Então, qual deles, né? Depois, apresente a fórmula química da substância que contém esse metal de maior raio atômico. Então, a fórmula daquela que tem um metal de maior raio atômico. Então, só 2 perguntas. Então, a gente deve procurar na tabela o cálcio, tá? Porque os metais são esses da frente da fórmula, tá? O CO3 é a parte do ânion, tá? Então, é a parte de ametais. Mas, sabendo a posição da tabela, você já saberia quem é metal, né? O C e o O estão lá na região do ametal. Então, ou é o cálcio, ou aqui é o Pb, chumbo, estrôncio, magnésio, manganês, ferro e bário. Qual desses aí tem 4 elétrons na sua última camada, tá? Na sua camada de valência. Então, vamos procurar eles aqui e marcar, né? Cálcio tá aqui, ó. Chumbo, estrôncio, magnésio, manganês, ferro e bário. Primeiro, né? A gente sabe que a posição da tabela tem a ver com quantos elétrons ele tem nessa camada mais energética, né? Então, o grupo 2 tem 2 elétrons. Então, todos esses 4 já estão fora da resposta. Ele quer que tenha 4, né? Aqui, o chumbo do grupo 14, sim. Porque ele tem 4, tanto que ele, perdendo 4, né? Ou sendo um ametal aqui, por exemplo, ganhando 4, ele chega a 8, né? No caso do chumbo, como ele é metal, ele perde os 4. Então, a resposta seria PB. E aqui a gente sabe que é o bloco D, né, dos metais de transição. Também daria para você ver que é D1, D2, D3, D4, D5 e D6, tá? Então, não tem só 4 na última camada, não tem como. Então, como é o chumbo, que tem 4 elétrons na última camada, o mineral, que tem chumbo, né, o nome do mineral, não é para responder chumbo. Ele perguntou o nome do mineral, preste atenção nesse detalhe. Então, o mineral é cerucita. Primeira resposta. Tá? Outra resposta é a fórmula que contém metal de menor raio atômico. Tá? Então, vamos olhar lá na tabela qual que tem o menor raio atômico. A gente sabe que o raio cresce para baixo e para a esquerda. Então, para baixo o raio fica grande, para cima ele fica pequeno, né? Então, o mais para cima é o magnésio, que ele está no terceiro período, os outros estão no quarto, quinto e sexto. Né? Então, o magnésio é o que tem menor raio atômico. E aí ele pergunta, qual é a fórmula dessa substância que tem esse metal? Ele, pelo contrário, pediu maior raio atômico. Vamos voltar lá. Opa, confusão. É o que tem maior raio atômico. Então, a gente sabe que é quanto mais para baixo e mais para a esquerda. Então, é o bário. Foi bom para vocês verem que tem que ter atenção, né? Dessa vez ele perguntou a fórmula do de maior. Então, é o bário aqui, essa fórmula aqui, ó. BaCO3. Então, não é para colocar só Ba, porque ele quer a fórmula do composto, da substância, tá?
Então, é isso. Então, fizemos todas as questões que envolvem o uso da tabela periódica, sim. Um pouco de fórmula iônica também. E depois a gente continua os outros assuntos.